Olá, pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês. Pessoal, hoje a minha ideia é fazer uma apresentação como se nós tivéssemos feito uma descrição de um perfil de solo, tá? Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Como se nós tivéssemos feito uma descrição. Vamos pensar que nós fomos lá na. Acho que vai ser difícil, viu? De dar um zoom aqui. Eu consegui esse material para. Bom, vamos ver desse jeito mesmo. A ideia aqui foi trabalhar em cima de um perfil descrito, como se nós tivéssemos ido colher um material no campo, né? A gente fez até uma apresentaçãozinha a respeito da morfologia, um pouco ali, da coloração, né? Ao longo da profundidade. Mas aqui a gente vai fazer um exemplo bem interessante de uma descrição completa. E a partir dessa descrição, a gente vai entrar na chave e vai fazer a classificação, né? Então vejam que é bem antigo, mas eu encontrei esse perfil descrito, eu achei bem legal, bem interessante, né? E vamos lá, tá? Então vamos começar lendo, né? Aqui é uma localização no município do estado de Goiás, né? Em São Miguel do Araguaia. Aqui é interessante a gente conhecer um pouco a relação do relevo, da declividade, que está totalmente relacionado ao tipo de solo, à classificação desse solo, né? Então, é um local plano, com 2% de declive, uma baixa altitude, né? Aqui o material de origem apresenta alguns gnais e granitos, né? A formação geológica do complexo goiano, período, a rocha, né? Possível influência, o relevo é plano, tá? Mas o relevo regional é plano e suave, a erosão laminar, acentuado, drenado e a vegetação primária é savana. O que isso quer dizer, pessoal? Isso daí é um ambiente que esse solo está inserido, né? Então, a gente tem aí essa situação e a descrição morfológica, como ela foi feita. Então, né, aqui foi retirado os horizontes e a gente vai fazer isso agora, eu junto com vocês aqui na aula. Então, vamos ler. Tá meio ruim aqui, vamos chegar mais perto. Ó. Então, a descrição morfológica. De 0 a 10 centímetros, o solo foi classificado como bruno amarelado escuro, né? Então, naquela chave lá que a gente viu, ela é o 10YR, então da carta de Munsen, 10YR 4/4, úmido, né? Ele é bruno amarelado, 10YR 5/3, se eu não me engano. Seco, bruno amarelado 10YR 5/6, seco triturado, franco argilo arenoso, fraca moderada, a estrutura, né? Pequena granular, macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. Então, ele apresenta essa transição gradual, né? Então, pessoal, de 0 a 10 aí, ele apresenta essas características, tá? Bom, 0 a 10 é a camada superficial. Então, esse aqui é o considerado horizonte A. Significa, então, que de 0 a 10 ele apresenta essa mesma característica. Ele apresenta algumas divisões de coloração, né? Mas ele tem uma estrutura granular, né? Ele é fraco a moderado, ele é macio, tá friável, plástico, ligeiramente pegajoso e apresenta a transição gradual. Já de 10 a 25, ele passa então de um bruno amarelado escuro, né, para um bruno só, que é uma coloração nome bruno. Eles usam esse termo bruno aí. Né? Então, ele passa então para uma tonalidade de bruno, de 7,5YR, 4/4, ele está úmido, né? Então, quando ele seca, é isso que está descrito aqui a diferença, tá? Da coloração que ele vai apresentar. Até a gente colocou isso na condição, aquele dia em aula, a questão do solo estar apresentando
mais úmido ele apresenta uma coloração mais escura e seco ele apresenta um outro tipo de coloração. Então, úmido ele é 7,5 YR 4/4 e seco ele apresenta ser 7,5 YR 5/6. Então, ele é um Bruno forte, né? Também se é seco triturado. Então, é colocado... Só um minuto, deixa o cachorro parar. Quem sabe grava ao vivo, né? As atribuições do professor, além de tudo, ter que lidar com os problemas externos, né? Então, espero que vocês compreendam. Eu não consigo falar com ele latindo. Ô, Darius! Pessoal, tá fácil não. Esse horário é terrível aqui na rua. Ô, Darius! Chega! Bom, pessoal, desculpa aí, tá? Então, a gente tem aí, ó, né, de 10 a 25 centímetros, essas três colorações de acordo com a situação. Então, úmido, seco ou seco triturado. Ele apresenta, então, uma textura franco-argilo-arenoso, tá? Então, ainda ele mantém um pouco a relação do horizonte A, beleza? Também a estrutura fraca moderada, granular, ele é macio friável, também ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso, né? Então, ele ainda está apresentando algumas diferenciações. Então, a gente pode considerar que esse é um horizonte transicional, exatamente por essas mudanças do horizonte A, tá? Então, de 10 a 25, ele encontra-se nessa caracterização. Então, por esse motivo, a gente pode considerar que ele é um horizonte AP, porque ele apresenta maiores características do horizonte A, tá? Então, a gente considera ele como sendo um AB. Na verdade, pessoal, a gente vai fazendo a separação por tamanho, né? Então, a gente vê que de 0 a 10, ele apresenta uma coloração e uma estrutura e etc. parecida. De 10 a 25, a gente já começa a perceber que ele muda, tanto a coloração, principalmente a coloração nesse caso, né? E mudando a coloração, e a gente começa a perceber que existem relações com o horizonte A, mas não é somente o horizonte A. Então, a gente já pode considerar um horizonte transicional, tá certo? Então, a gente tem aí um horizonte AB. Agora, continuando, quando foi separado, até o horizonte de 25 a 50, já mudou a coloração. Ele, então, foi, né, de um bruno ou um bruno amarelado para um vermelho amarelado. Então, ele tem umas características de 5YR, né, 5/8. Aqui ele já está numa textura, numa umidade menor em que deu para caracterizar essa coloração. Ele ainda continua, né, sendo um franco argilo arenoso, ele não muda a textura, isso é interessante, a gente já começa a ver que não, aparentemente não teremos aí uma alteração na textura em profundidade, o que pode nos descartar um B textural, né? Agora a gente já tem uma estrutura forte e menor de forma granular, né? Então, já não é fraca, como a gente tinha visto. Então, aqui já está caracterizando aí essa alteração. Então, ele é ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso. Então, ele tem essa transição um pouco difusa. Então, por esse motivo também, ele ainda está no processo. Se ele é um AB aqui, para ele passar para o horizonte B, ele precisa ser um BA aqui, porque ele começa a apresentar maiores características do horizonte B em detrimento das do horizonte A. Tá? Então, vamos recapitular. Horizonte A, horizonte AB e horizonte BA. Tá? Então, agora, esse horizonte aqui, e já nos chama a atenção uma coisa que eu posso compartilhar com vocês, seria o quê? Seria que a gente tem um horizonte bastante profundo, né? Então, é um perfil profundo,
o que nos mostra e nos exclui, então, algumas situações. Por exemplo, falar sobre um neossolo, que não apresenta horizonte B, ou falar de um cambissolo, né? Depois a gente vê aqui, mas as relações silt-argila são muito baixas. Então, as relações silt-argila sendo baixas, né? Aqui, abaixo de 0,7, a gente não tem um bem incipiente. Então, não temos aqui o que seria um bem incipiente, a caracterização de um cambissolo, tá? Vamos continuar. Então, agora sim, a gente chegou no horizonte B. E esse horizonte B, ele apresenta de 50, de 25, de 50 até 1,10 m, ele é avermelhado. Ele já não tem o amarelo, né? Então mostra que de fato era um horizonte transicional, esses dois, né? Por questões da coloração também. Ele continua sendo franco-argilo-arenoso, ele é forte, continua tendo as mesmas características com relação à parte de cima, que é o transicional. Então aqui a gente tem o horizonte B, primeira parte do horizonte B, e aqui mantém, então, de 50 a 110, se a gente pegar de 110 a 1,60 m, ele contém as mesmas características, só que ele já não tem mais essa transição. O que significa? Significa que a partir daqui, ele já apresenta uma característica mais uniforme, chegando até o horizonte C. Então, nesse momento, a gente não tem essa transição, já ele se caracteriza, né? Então, essa transição seria você ver modificação ao longo do perfil, algumas características. Então, de 50 a 1,10 m, ele ainda tem essa transição, e de 110 a 160 ele mantém o mesmo tipo de solo, as mesmas características, né? Podem ver, macio, friável, ligeiramente plástico, ligeiramente pegajoso. Só que ele não tem a transição. Então, isso significa o quê? Significa que ele se firmou. Então, a gente pode chamar esse de B1 e esse de B2, tá? Só que a gente ainda não sabe qual é o tipo de solo. E para descobrir isso, a gente vai agora utilizar algumas informações também que estão relacionadas aqui, né? Então, a gente já descartou ser um B textural, né? A gente vê que a relação silt e argila ela é bem baixa, né? Com relação a isso, então é um solo bem temperizado. A gente nota aqui que o V% ele é abaixo de 50. Então aqui, né, são todos os perfis. Então horizonte A, horizonte AB, horizonte BA, horizonte B1 e horizonte B2, né? Então todos esses 5 são dos horizontes. Então aqui temos também como fazer a questão, né, de delta pH, que seria a relação do pH, só preciso achar aqui o pH, se o pH é positivo, né, ele tem o caráter ácrico, então aqui ele não é ácrico, que ele não dá positivo, ele dá negativo, que é a diferença entre pH em água e em KCl, se vocês observarem aqui, né, no horizonte B, ele vai dar negativo, então a gente tem essa caracterização, tá? Então sempre no horizonte B. O que mais que a gente pode olhar aqui? Né? Então a gente tem as profundidades, né? As características, ó, a argila, né? Então qual a granulometria que nós temos? Então nós temos argila, por exemplo, a argila de textura média aí, né? Então a gente não tem aquele gradiente textural aqui, a relação silt-argila. Né, o CAI também, esse CAI é aquele que relaciona abaixo de 1,2, ele é bem temperizado, então é um solo antigo, né, que apresenta os horizontes antigos. E vamos lá então para a chave, se em mãos disso a gente consegue já fazer alguma classificação a partir disso. A gente já separou os horizontes, né, viu que é um solo profundo, e a característica dele aqui, né, a descrição morfológica feita em campo, junto à descrição
química feita em laboratório, né, já dá para a gente fazer essa situação e essa separação. Então, vamos aqui, né, para o primeiro nível categórico, né, chave para o primeiro nível. Então, a gente começa com o solo. Então, ó, solos que apresentam horizonte ístico. A gente não tem o horizonte ístico, então nós não temos organossolos. Outros solos sem horizonte B. Nós temos um horizonte B. Não é o neossolo. Outros solos com relação textural insuficiente para identificar um B textural e que apresentam um horizonte vértico. Nós não temos um horizonte vértico. Outros solos que apresentam horizonte B espódico. Nós não temos o horizonte B espódico, né? Outros solos que apresentam horizonte Gley. A gente não tem horizonte Gley. Tudo isso na descrição. Outros solos que apresentam B latossólico imediatamente ao horizonte A. Bom, pessoal, nós temos uma grande tendência de que o nosso horizonte B seja um horizonte B latossólico, né? Então, como que a gente vê isso? A gente vê que é um horizonte bem profundo, né? Que apresenta aí um grau de intemperismo elevado, são solos em relevos planos, então a gente pode caracterizar que a gente tem um B latossólico, né? Lembrando que o B latossólico ele foi determinado porque a gente não tem um B textural, a gente tem ali, né, que é um horizonte A, considerado um horizonte moderado a moderado, então a gente não tem um horizonte A característico de outras situações, a gente pode considerar um B latossólico pelas características, então, de um grande desenvolvimento em profundidade, um grau de intemperismo elevado, né? Então, excluindo também o gradiente textural, então caracterizado em um B latossólico. Por quê? Ó, por exemplo, outros solos que apresentam um horizonte A chernozêmico. A gente não tem um A chernozêmico. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, outros solos, horizonte B incipiente. Ele não é incipiente, ele tem um KI e um relação silt-argila muito baixa. Outros solos que apresentam horizonte plíntico. Nós não temos o horizonte plíntico. Tá? Então, é meio por exclusão também. O B textural, não temos B textural. Que apresenta 35 gramas de argila. A gente não tem, né? A gente não tem isso. E o B textural, então, a gente não tem. Bom, a gente já tem aí que é um B latossólico. Então, a gente já caracterizou como um latossolo. É a primeira classificação. Então, a gente vai no capítulo 10, a página 195. Vamos lá. Né? Então, beleza. E a gente tem que é um horizonte, um latossolo, é um latossolo vermelho, tá, pessoal? Vamos voltar lá. Por que é um latossolo vermelho? Porque é o horizonte B que a gente vai caracterizar agora. Então, se a gente olhar o horizonte B, que ele começa quando? Aqui a gente tem o horizonte A, o horizonte AB, o BA e aqui é o horizonte B. Então, ele é vermelho. Tá? Então, a gente já vai para o horizonte, para o latossolo vermelho. Então, latossolo vermelho. Solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelhos na maior parte dos 100 centímetros do horizonte A. Aí a gente pode incluir o BA. Então tá. Vamos ver. Solos com matiz 2,5 YR ou mais vermelhos. BA é esse aqui, tá? 2,5 YR ou mais vermelhos, pessoal. Então, nos primeiros 100 centímetros. Então, a gente não tem... Ó, vamos lá, vamos entender, tá? Na maior parte dos primeiros 100 centímetros. Certo? Então, na maior parte dos 100 centímetros. Aqui, a gente tem ainda, no BA, a gente tem um vermelho amarelado, tá? Só que nos 100 centímetros primeiros, a maior parte nossa, ela vai ser o quê? Ela vai ser 2YR, mais vermelhos. Então, a gente conta
né? Aqui a gente tem só 25 centímetros de vermelho amarelado. Então, na maior parte dos 100 centímetros, ele é 2YR. Então, por isso que ele é vermelho, tá? Então, ele foi classificado já como vermelho. Então, horizonte B vermelho. Então, latossolos vermelhos. Beleza. Então, a gente já tem aí um vermelho. Então, terceiro nível categórico. Vamos lá no nosso latossolo vermelho. Olha o nosso latossolo aqui. Latossolo vermelho perférricos. Solos com teores de ferro, óxido de ferro, pelo H2SO4 maior que 360. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui. Ó, solos maior que 360, né? Ou 36, pessoal, tá? Aqui é porcentagem, ó. Aqui, então, é grama por quilo, é porcento. Seria 36. A gente não tem. Concordam? A gente tem aqui ferro em 5%. Ó, 5, 6. Né? Então, não temos essa característica perférrica. Latossolos vermelho acriférricos. Solos com caráter ácrico. Né? Ou em um ou mais dentro. A gente viu que não tem. Não tem aquele delta pH negativo. E os teores de ferro, né, de 180, não temos, não é férrico. A gente já viu que aqui ele é 5%, ele é baixo. Tá? Latossolos ácricos, a gente viu também que não tem o caráter ácrico. Aluminoférrico, então solos com caráter alumínio e teores de ferro de 180 a 360. A gente não tem, né? Não tem isso. É mais baixo, é quase lá, mas é mais baixo. Distroférrico, com saturação por base menor que 50. Vamos lá. Saturação de base é esse aqui. É menor que 50. Só que ele tem que ter aquela caracterização do ferro, e aqui ele não tem, pessoal. Entenderam? Então, não é o distroférrico. Opa, perdi. Ai, pessoal, peraí, só um instantinho, viu? Que eu me perdi todo aqui. Latossolo amarelo. Amarelo. Putz, acho que eu pulei uma chave aqui. Aqui, ó. Latossolo vermelho distrófico. Saturação de base menor que 50 na maior parte dos primeiros 100 centímetros do horizonte. B. Ele atende, né? Então, ele é um distrófico. Vamos só conferir se ele é eutroférrico. Não. Saturação de base maior que 50 não é. E aqui também não. Então, a gente tem um latossolo vermelho distrófico, tá? Vejam, a gente vai pela questão química e vai também pela questão da morfologia, da descrição morfológica. Pessoal, peço desculpas hoje pelo exercício com o som atrás, né? Eu deveria ter prendido o cachorro, porque esse horário é terrível na minha rua. Eu geralmente gravo a aula à tarde, mas de manhã eu não sei explicar o que acontece aqui. É terrível. Eu não sei que a cachorrada fica maluca, porque à tarde é um sossego, mas de manhã eu peço desculpas, tá, pessoal? Mas a gente está quase fechando aqui a classificação do solo. E agora a gente desce então essa chave para o latossolo vermelho distrófico. Vamos lá, então. Né? Vamos descer. Então, latossolo vermelhos distróficos. Aí, ó. Vamos lá. Latossolo vermelho distrófico. É o nosso próximo passo, tá? Aqui. Chegamos no nosso solo. Então, qual que será ele, né? Ele é retrático, solo com caráter retrátil. Não temos essa informação na morfologia, né? Vermelho distrófico petroplíntico. A gente não tem petroplintita, né? Não tem esse caráter de pedras nos horizontes.
Latossolo vermelho distrófico argissólico. Sólido, não temos relação textural igual maior que 1/4. Né? Então, a gente tem aí nem estrutura em blocos. Se vocês olharem as estruturas lá, são todas a maior parte, ó, estrutura. Né? A gente tem estrutura granular, dá uma olhada, ó, granular. Então, pessoal, eu peço a vocês fazerem uma revisão sobre todas as questões que nós fizemos, né? O que é estrutura, o que é textura, o que é agregado, não é? Então, nós não temos o argilossólico também. Cambissólico. Solos com materiais primários alterados visíveis. Não, a gente não tem isso, né? Nem fragmento de rocha. Espesso úmico, solos com horizonte A úmico. A gente não tem horizonte A úmico. Não, nem aqui. Então, pessoal, sai toda hora. Por eliminação, a gente não tem nenhum dos outros anteriores, então nosso solo é um latossolo vermelho. Desculpem, pessoal, peraí. Não é o eutrófico, não. Ai, meu Deus. Aqui. Por eliminação, a gente tem que o nosso solo é um latossolo, porque apresenta um belatossólico bem desenvolvido, com baixa relação silt-argila. Né? Então, leiam o que significa um belatossólico. Ele é vermelho, por causa da coloração, na maior parte dos 100 centímetros ser menor do que 2,YR ou mais vermelhos. Ele é distrófico, porque ele apresenta a saturação de bases abaixo de 50%, e ele é típico, porque ele não vai se enquadrar nos demais. Tá? Então, agora, vamos ver só a questão do belatossólico. Né? Vamos lá. A gente vem aqui e escreve belatossólico. Deixa eu ver se aparece de outra forma. Vamos ver só. Horizonte. Ó, o horizonte belatossólico. É um horizonte mineral, subsuperficial, constituinte, evidencia um avançado estado de intemperismo, né? A concentração dos sesquiócitos de alumínio. Não deve restar mais de 4% de minerais primários. Então, a gente tem essas informações lá, né? Então, isso significa aquela relação silt-argila. Apresentar, no mínimo, espessura de 50 centímetros, franco-arenosa, né? Baixos teores de silt. Né? Silt-argila inferior a 0,7, tá? Solo de textura argilosa ou muito argilosa, né? Então a gente vê por isso, né? Essas características aí, ó, no máximo serosidade, pouco e fraca, né? Mais argila que o horizonte sobressalente. Então, pessoal, tudo isso, alguns horizontes apresentam valor de pH determinado, solução mais elevados que determinados em H2O. Capacidade de troca de cátions deve ser menor que 17. Relação molecular, se o KI tem que ser menor, né, do que 2, não do que 1,7, se eu não me engano, que eu falei. Então, pessoal, todas essas descrições nos levam, se vocês observarem todas essas descrições, vocês vão fazer a observação em relação àquele perfil, tá bom? Então, eu vou passar uma atividade agora em sala para vocês em relação a isso, e eu aguardo vocês enviarem para mim. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula. Foi uma aula bem gostosa de produzir. Eu aguardo, então. Obrigada.